Era bom que eu só tivesse histórias de sucesso para partilhar contigo neste canal, mas se já o conheces há algum tempo, já percebeste que isso nem sempre acontece. E desta vez não te vou falar de nenhuma prova ou um projeto em particular, mas sim de um treino. Há treinos que funcionam como pontos de situação para perceberes como é que estás para uma prova. E num treino em particular, super importante, onde eu tinha 5 km de aquecimento, em primeiro lugar 2 e depois 3, com um nível um pouco mais acima, seguido de 4 acelerações de 200 metros e depois 3 blocos de 3 km. E neste caso correu tudo bem, desde o aquecimento até às acelerações, e no primeiro bloco de 3 km comecei a sentir aqui alguma fadiga e foi, neste caso, onde se fez notar a partir do segundo bloco e do terceiro bloco de 3 km. O ritmo era muito inferior comparativamente com aquilo que eu costumo fazer, neste caso um pace abaixo de 3,40 por quilómetro, e o grande impacto foi claramente após fazer o primeiro bloco, comecei a sentir aqui uma fadiga enorme no bloco seguinte, neste caso na segunda vez que fui fazer os 3 km. A fadiga começou a ser muito elevada e mesmo com várias dezenas de treinos e centenas de quilómetros, continuo a cometer erros. Primeiro, alocar o treino na hora de almoço, o que por si só é algo que eu costumo fazer muitas vezes, mas neste caso tinha de correr a 100%, até porque tinha reuniões antes, tinha de trabalhar a seguir, portanto tudo isto tinha de encaixar na perfeição. Escusado será dizer, começa logo a gerar algum stress no momento em que estás a coordenar o teu treino e olhas para o relógio e percebes que tens de te despachar. Resolvi almoçar depois para que essa refeição servisse como recuperador, mas isso pressupõe um bom pequeno almoço e depois um reforço a meio da manhã. O pequeno almoço aconteceu, mas o reforço a meio de manhã não, portanto foram muitas horas até iniciar esse meu treino. Depois, a temperatura. Eu estou a fazer propositadamente para ir correr por volta do meio-dia ou da 1 para tentar ir contra aqui uma dificuldade que eu tenho, que é ser bastante impactado pela temperatura, pelo calor, mas há determinados treinos que eu devo analisar bem e selecionar a melhor altura do dia para o fazer para que realmente ele consiga acontecer. Depois a nutrição, no momento em que estou a correr. Devo levar água e gel suficiente, neste caso um gel de 30 minutos e água o suficiente, pelo menos 300 ml cada meia hora. E neste caso eu apenas levei meio litro e um gel. Com estas falhas, o que é que acabou por acontecer? Após o primeiro bloco, tive de ter algumas paragens não programadas para conseguir aguentar os blocos seguintes, o que obviamente acabou por impactar o treino. Por isso, depois disto ter acontecido, há que pensar o que é que eu posso fazer para evitar e para melhorar para a próxima, e é isso que eu quero partilhar contigo. E atenção, alguns deles são muito básicos e clichês, nós já sabemos que isto costuma acontecer, mas por vezes, devido à falta de tempo, acabamos por passar algumas coisas que não devemos mesmo deixar assim. Neste caso, a alimentação. Se eu vou ter um treino mais exigente, 3 horas antes eu devo estar, se não consumir nada antes, a poder consumir algo um pouco mais robusto, a introduzir os hidratos necessários e a manter a hidratação durante toda a manhã. Isto, obviamente, tendo como exemplo este treino à 1 da tarde. Depois, super importante, não facilitar no gel. De 30 a 30 minutos, levar um gel, nem que seja um cubo de marmelada, mas tens de colocar mais hidratos. E também levar água suficiente para, durante esse mesmo percurso, isto mantendo-te sempre hidratado. Novamente, isto parece muito clichê, mas a malta costuma falhar aqui. Depois, adaptar ao clima. Como eu já te expliquei, o meu objetivo é também trabalhar nestas horas de período de maior calor, até para conseguir ter uma maior resistência nesse campo. Contudo, para determinados exercícios, e se queres garantir que eles correm na perfeição, é melhor adaptares. Ir ou mais cedo ou mais tarde para que ele corra a 100%. Caso contrário, estás a trabalhar numa vertente, mas estás a estragar noutra, portanto não faz sentido. Depois, procurar zonas planas. Neste caso, o objetivo é a velocidade, garantir que temos esse mesmo ritmo durante um determinado tempo, então fugir ali algumas elevações, subidas e descidas, tentar realmente procurar uma zona toda ela bastante plana. E aqui entra o fator psicológico, super importante também. Perceber que é um treino, ok, não é uma prova, mas são nos treinos mais complexos que se fazem as grandes provas e, portanto, é super relevante pensar na grande importância que um treino também tem e na consistência. Portanto, este aqui é um facto que temos mesmo de pensar, principalmente nestes treinos que nos vão dar informações como é que depois vai correr uma prova. Este não funciona com todas as pessoas, mas é algo que devemos pensar, que é levar um suporte para música. Neste caso, pode funcionar como algo de motivação, mas também ter um podcast onde estás focado num outro tema, não estás tão concentrado na fadiga que estás a sentir. Pode ajudar.
E recordar-te da importância que é dormir bem, descansar e depois de um exercício um pouco mais intenso, recuperar aquilo que é necessário para estares pronto para um outro desafio. Portanto, se não estás a 100% para algo tão exigente, deves mesmo garantir que o estás para conseguires fazer de uma forma, diria, mais perfeita. Antes de concluir, quero dar-te a conhecer o primeiro produto do canal, que é um shaker que permite conservar a temperatura do líquido que colocas lá dentro e também perfeito para colocar proteína, até porque o fundo é removível e é mais simples de limpar. Tens o link aqui na descrição. Resumindo, antes do treino, preparar bem a nutrição, adaptar o equipamento que vais levar para correr e também verificar temperatura, o local onde vais iniciar o teu treino. Durante o treino, aquecer sempre. Se tiveres algo de maior impacto, não começares logo com uma intensidade muito elevada, vai habituando o teu corpo a esse mesmo momento de maior impacto. Obviamente que isto vai sempre variar consoante o treino que estás a fazer. Fazeres sempre a monitorização dos batimentos cardíacos, garantir que está sempre em linha com aquilo que é previsto e também com uma atenção redobrada à tua saúde. E por fim, a questão mais motivacional, treinos mais difíceis, pensares positivo, também aquilo que pretendes fazer, qual é que é o resultado final. Portanto, não pensar só ali a curto prazo, mas a longo prazo. Onde é que tu queres chegar? Qual é que é o objetivo? E para isso é super importante teres ali uma meta bem definida. E depois, pós-treino, importante, os alongamentos, a nutrição necessária e o descanso. No momento em que eu termino o exercício e vou tomar banho, eu gosto de colocar sempre, ali durante 1 minuto, água fria nas pernas, neste caso para garantir que os músculos acabam por ficar aqui um pouco mais relaxados e para remover também aquela tensão. Eu costumo fazer isto, portanto é apenas uma prática que quero partilhar contigo. E agora pergunto, já aconteceu algo semelhante contigo? Iniciares um treino, depois aquilo não corre tão bem ou sentes-te mais fatigado? Quais é que são as técnicas ou dicas que possas partilhar comigo? Pedia-te para colocares aí nos comentários. Obrigado por estares por aí, treina bastante, isso é que é importante. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.